E aí, meu aluno querido, seja bem-vindo à aula de língua portuguesa. Agora vamos continuar estudando isso. Aí você vai falar, professor, beleza, eu consegui entender morfologia, eu entendi o que é sintaxe, eu sei que tem uma divisão, mas e agora? Agora eu vou colocar para você um exemplo, vários exemplos, para mostrar a diferença de morfologia, sintaxe e semântica. Nós vamos ver passo a passo, ponto por ponto, quais são as características peculiares desses elementos, e aí vamos poder aqui vislumbrar, por meio de exemplos simples e práticos, como fazer análise desses termos, como fazer uma análise sintática, como fazer uma análise morfológica, tá? E vamos aqui parte por parte então, com bastante tranquilidade. Agora, talvez você fique olhando um tempo bastante tempo, tá, para a tela, mas é porque isso vai ser necessário. Nós vamos começar a realizar uma análise que vai ser uma análise morfológica. Eu vou te mostrar como o mesmo termo dentro da morfologia pode possuir várias funções diferentes. Tá? Isso é para tirar o medo que a galera tem de fazer esse tipo de análise. Então vamos começar? Pega aí na tela, então vamos analisar. Olha só, vamos começar aí com essas frases que nós temos. Vou estar verificando aí algumas sentenças e eu vou analisar uma por uma delas de várias maneiras, tá? Então, o que eu quero te mostrar, basicamente, é a função que a palavra boi vai adquirir em cada sentença dessas aqui. Então, eu quero que você marque a palavra boi na frase número 1, marque a palavra boi na frase número 2, depois a frase número 3, na frase número 4 e na frase número 5. Veja bem, nós estamos marcando a palavra boi para descobrir a sua função, tá? Função. E aí, o que nós vamos fazer com essa função é uma análise sintática. Mas para chegar até aqui, nós temos um caminho para percorrer. Então, olha só, eu vou te dar uma dica, tá? Que nós vamos começar a nossa análise número 1, vai ser uma análise da morfologia, tá? Uma análise morfológica. Então, eu quero começar pegando cada palavra e analisando sua classe. A dica é a seguinte, a palavra boi, tá? Boi é uma coisa. Se é uma coisa, tem uma substância. Então, para começarmos bem, você vai classificar a palavra boi como um substantivo em todas as ocorrências. Substantivo, 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 aqui novamente, tá? E substantivo. Então a palavra boi, nesses casos, nesses 5 casos, morfologicamente falando, é um substantivo. Vamos classificar as demais palavras agora, frase por frase. Em o boi comeu pasto, esse o é um artigo. Comeu, que está aqui, é um verbo. Indicou uma ação, é um verbo. Tá? Esse o, cola do outro o, é outro artigo. E a palavra pasto agora? O que a palavra pasto é? Pasto não é uma coisa? Não indica ali que existe uma substância? Sim. Então, ó, substantivo. Talvez uma das primeiras dicas que você consiga entender, se é uma coisa, é um substantivo. Segunda, então, a primeira frase da análise morfológica foi, era só dizer a classe da palavra. Segunda análise da classe morfológica, eu comprei um boi. A palavra eu, que está aqui, é o quê? Se você respondeu, é um sujeito, então olha para cá. Se você olhou para essa palavra eu e falou que é sujeito, você errou. Por quê, professor? Porque você não fez uma análise morfológica, você foi direto para a função, você foi para a análise sintática. Morfológica é olhar para a palavra eu e falar, eu é um pronome, entendeu? É saber a que classe pertence aquela palavra. Então vamos marcar aí na nossa tela, acompanhe comigo. A palavra eu que está aqui é um pronome, tá? É um pronome pessoal, basicamente. A palavra comprei, que está aqui, indica uma ação, portanto, é um verbo. Essa palavra que está aqui ao lado, é o quê? É um artigo também. Então, conseguimos finalizar a segunda parte da análise morfológica. Pronome, verbo, artigo, substantivo. Terceira frase. Você parece um boi de gordo. A palavra você
é um pronome. De que tipo, professor? É um pronome de tratamento. Esse parece que está aqui é o quê? É um verbo. Gostaria de que você anotasse que tipo de verbo é esse. É um verbo de ligação, tá? A palavra um que está aqui é outro artigo. A palavra de que está aqui é uma preposição. E a palavra gordo é um adjetivo. Opa, já conseguimos matar até esse terceiro caso. Então até aqui está tranquilo. Quarto, palavra não. A palavra não indica negação, perfeito, mas é a classe dela, qual é? Você vai colocar aqui é um advérbio. A palavra me, a que classe pertence? É um pronome. A palavra olhe é o quê? Marca lá. A palavra olhe é um verbo, indica uma ação. A palavra com é o quê? É uma preposição. A palavra essa, que está aqui, é o quê? É um pronome. Beleza? A palavra cara, atenção, essa palavra cara é um substantivo. Agora, olha para mim. Nessa frase, você tem ali, não me olhe com essa cara de boi murcho. Você acha que essa palavra cara está significando rosto ou você acha que ela está significando expressão? Ela não significa rosto, porque ninguém tem a cara ou o rosto de um boi murcho. A pessoa pode fazer uma expressão, tá, de um boi murcho. Então essa é a ideia. A palavra cara ali é um substantivo abstrato, certo? Substantivo abstrato. Então temos aqui um substantivo e aqui fizemos um pouquinho de morfologia estrutural. Substantivo abstrato. Perfeito? Vamos adiante. A palavra de, que está ali, é uma preposição e a palavra murcho é um adjetivo. Muito bem? Por fim, a última sentença, que é a sentença vai, boi, nós temos aqui o verbo ir. Então tá lá, verbo. Fechou? Então são 5 sentenças que nós analisamos no nível morfológico. É você olhar para a palavra e classificar. Pablo, eu não lembrava nada. Eu não lembrava, zero disso aí. Então, é uma constatação talvez triste, mas eu preciso te falar. Esse conteúdo nós estudamos do momento em que nós começamos a estudar língua portuguesa na escola até a 8ª série, basicamente. Você só estuda isso até a 8ª série. Professor, então quer dizer que eu não lembro os conteúdos até a 8ª série? Provavelmente. Você tem flashes de memória. Então, por exemplo, falei verbo. Você, verbo eu mais ou menos sei o que é. Tá, então beleza, até aí tá tranquilo. Agora, se você olhou e falou assim, uma preposição, não lembro o que é. Advérbio, não lembro. Nós vamos ter que rememorar tudo isso. Então, o meu trabalho está aí, fazer você gostar da matéria para você conseguir analisar isso. Beleza, nós vamos dar o segundo passo agora. O segundo passo é começar uma análise sintática. Como nós já fizemos análise morfológica, o que eu vou fazer é pegar essas categorias que estão aqui, dentro da morfologia, e começar a dizer a função dessas palavras sintaticamente. Ou seja, vou pegar a morfologia e aplicar a sintaxe. Como é que é o nome disso? Morfossintaxe. E isso aí aparece em alguns editais. Função morfossintática, classificação morfossintática ou apenas morfossintaxe. Tudo bem? Então nós temos aqui esses itens particulares para alguns elementos. Tá? Então aqui, nesse caso, para a análise da morfologia dentro das sentenças. Nada difícil, nada impossível de fazer. Na verdade, algo bastante simples. Porém, vamos ter que ter bastante atenção. Joia? Vamos começar então esse procedimento agora, voltando para a nossa tela, fazendo aqui a análise, tá, de natureza sintática agora. Vou apagar tudo que nós temos na tela e vamos começar. Para que você saiba, tá? Análise número 2. Análise sintática. A análise sintática, toda análise sintática, você começa identificando o verbo da sentença. Então, em cada frase, eu vou marcar o verbo para que possa ficar mais fácil. Então, na primeira frase, comer.
Na segunda, comprar. Na terceira, parecer. Na quarta, olhar. E na quinta, o verbo ir. Pronto? Agora que você encontrou o verbo, você fez o primeiro procedimento básico, né? Que é o procedimento de achar o verbo. Depois, você vai separar as coisas. Tudo com relação aos verbos. Afinal de contas, uma análise sintática é a análise da função dos elementos com relação ao verbo. Então pensemos aqui. Quem foi que comeu o pasto? A resposta, o boi. Então temos dois termos aqui, o e boi. Esse termo forma uma coisa chamada de sujeito. Tá? Então é o sujeito do verbo comer. Aí você fala assim, professor, beleza, então é sempre assim, o sujeito vem no começo? Não, olha para mim. Existem alguns mitos dentro da análise sintática que você precisa eliminar. Por exemplo, as pessoas pensam que sujeito vem sempre no começo da frase. Está errado. Pensam que sujeito é sempre um cara. Está errado. Isso acontece porque o cara estudou e via lá a frase, Ivo viu a uva. Quem viu a uva? Ele respondia que era Ivo e achava que Ivo era o sujeito. Acham que também o sujeito sempre faz alguma coisa. Não, nem sempre faz. Ele pode receber uma ação. Tá? Então, cuidado aqui, os sentidos são importantes. Tá? Essas classificações são importantes. As pessoas acham que objeto é uma coisa que vem sempre depois do verbo. Também não tem nada a ver. Tá? O que eu vou mostrar para você ao longo do curso é que existem análises possíveis para cada caso. E a definição é uma só. E essa definição vai ajudar na análise sintática posteriormente. Mas aqui era só para você saber. Olha novamente para a tela. Tá? O que é que nós temos ali na nossa tela? Veja aqui comigo. Temos essa forma, o boi. Morfologicamente falando, temos o artigo o e o substantivo boi. Esses dois elementos se juntam para formar o sujeito. Aí, comeu o pasto. Isso que sobrou, nós vamos chamar de quê? Chamar de predicado da oração. Então você achou sujeito e achou predicado. Tá tranquilo. Na frase de baixo. Só é só isso? Não, mas eu vou começar por aí. Na frase de baixo. Eu comprei um boi. Então você vai pegar ali nessa frase e vai fazer o seguinte. Vai analisar quem praticou a ação de comprar. Quem comprou um boi? Quem está conjugando o verbo comprar? Palavra eu. A palavra eu é um pronome que está funcionando como sujeito. Comprei o boi é o resto da sentença. É a ação, nesse caso, está demonstrando para nós o predicado. Achou sujeito, achou predicado, tá tranquilo. Vamos agora para a frase de baixo. Frase 3. Você parece um boi de gordo. Quem parece um boi de gordo? Resposta, você. O pronome você está funcionando como sujeito do verbo parecer. E todo o resto da sentença parece um boi de gordo. Tudo isso é o predicado. O predicado começa lá onde você encontra o verbo. Depois, na frase, não me olhe com essa cara de boi murcho. Então, se nós pensarmos bem, nessa frase não existe uma palavra escrita para representar o sujeito. Mas quando eu digo não me olhe, eu consigo saber que estou falando para uma terceira pessoa. Então aqui eu tenho um sujeito chamado de sujeito oculto, que também pode ser chamado de sujeito elíptico ou desinencial. E o resto da frase, praticamente toda ela, é só o predicado. Aí temos a frase vai boi. Tá? Professor, o sujeito é o boi. Não, não é. Eu tenho aqui uma segmentação de um lado e de outro. Bem, quem é que vai? O sujeito está oculto nesse caso. Também, ou elíptico. A palavra boi não funciona como sujeito. Por quê? Você vai aprender uma das regras mais importantes da língua portuguesa agora. Se fosse sujeito, essa frase estaria errada. Porque tá vendo essa vírgula aqui, ó? Tá vendo? Não pode existir vírgula entre sujeito e verbo. É um erro. Essa vírgula está aqui por outra razão. Esse termo possui outra função. Beleza? Então agora vimos a parte básica da análise sintática.
Vamos pegar agora outra parte. Vamos prosseguir com essa análise aqui. Então, você viu essa noção de sujeito e predicado. Agora vamos fazer uma análise menor, né? Por exemplo, dentro de o boi comeu pasto, a palavra boi está funcionando como núcleo do sujeito. Você vai colocar aqui, ó, boi é o núcleo do sujeito. E esse o está fazendo o que aqui? Esse o está exercendo uma função que nós chamamos de adjunto adnominal. Ele ajuda a especificar o sentido dessa palavra o. Beleza? Então tá certo que é um adjunto adnominal da palavra boi, nesse caso. Depois, em comeu o pasto. Pense sobre o sentido do verbo comer. Quem come, come alguma coisa? Então esse verbo é chamado de verbo transitivo direto. Ele exige uma complementação. A expressão o pasto está funcionando como complemento verbal. Esse complemento verbal tem um nome. Você vai estudar mais para frente que esse nome aqui é objeto direto. Tá? Esse é o nome do complemento verbal. Dentro desse complemento verbal, vou aproveitar o gancho. A palavra pasto é o núcleo do objeto direto. E a palavra o é um adjunto adnominal. Meu Deus, professor, quanta coisa! Calma que há mais. Lembra que eu falei que no começo você ia sentir um pouco de temor? É assim mesmo. Segunda frase. Eu comprei um boi. Eu funciona como sujeito. Quem compra, compra alguma coisa. Este aqui é um verbo transitivo direto. Essa expressão, um boi, está fazendo o quê? Está completando o sentido do verbo comprar. Portanto, complemento verbal ou objeto direto nesse caso. Olha aqui para mim. Você pode falar, professor, então quer dizer que todo complemento verbal é um objeto direto? Não. Aqui eu te dei um exemplo em que o complemento verbal é um objeto direto, aqui em cima coincidiu, tá? E que o objeto direto e o complemento verbal são a mesma coisa nessa frase. Agora, eu posso ter um complemento verbal que funcione como um objeto indireto. Outra coisa, outro sentido, outra função. Só para que você não se confunda, tá? Então aqui é mais um caso para você analisar. O tipo do verbo e o tipo do complemento. Daí fica um pouco mais simples de verificar esse tipo de informação. Beleza? Fácil de entender, super simples aqui. Vamos adiante. Olha só, então ainda dentro dessa expressão eu comprei um boi, nós conseguimos reconhecer que a palavra boi está funcionando aqui como núcleo do objeto direto. E esse um é o adjunto adnominal. Muito bem. Vamos pegar a outra frase. Você parece um boi de gordo. Olha lá. Você é o sujeito. Parecer, eu tinha falado para você anotar que tipo de verbo era esse, um verbo de ligação. Após um verbo de ligação, geralmente vem um termo que dá uma ideia de característica ou de qualidade. Tá? A expressão um boi está qualificando o nosso sujeito. Então nós vamos chamar esse termo aqui de predicativo do sujeito, tá? Predicativo do sujeito. E a palavra boi, especificamente, que está aqui, vai ser chamada de núcleo do predicativo do sujeito, tá? Núcleo é só porque é uma formalidade mesmo. E esse adjunto adnominal é a palavra um aqui. Professor, mas sobrou uma expressão. Sobrou aquela expressão ali, ó, de gordo. Isso aqui. Como é que nós vamos chamar sintaticamente? Bem, primeiro você tem que descobrir o significado. Esse de gordo não está dando uma ideia de causa? Como assim causa? Na minha opinião, está dando ideia de gordura. Não é causa. Por exemplo, é a causa de ele parecer um boi. De tão gordo. O nome disso aqui, ó, é adjunto adverbial de causa. Perfeito? Então até aqui foi. Agora nós temos uma frase um pouco maior para analisarmos, tá?
que é essa frase aí, não me olhe com essa cara de boi murcho. Há muitas coisas para analisarmos aqui. Então agora respire fundo e vamos lá. Lembra da morfologia e agora vamos para a sintaxe. Veja bem. Então você tem aqui, ó, o não, a palavra não que está aqui, eu já vou colocar o nome, adjunto adverbial de negação. Professor, eu queria anotar tudo. Fique tranquilo, tá? Você não precisa anotar tudo agora, tá? Você tem isso aqui, mas eu vou falar sobre cada uma dessas classes ainda várias vezes ao longo do curso. A palavra me, essa frase está funcionando como complemento verbal do verbo olhar. Aí olha só, essa expressão com essa cara de boi murcho está funcionando como um adjunto adverbial relacionado ao verbo olhar, tá? E dentro dessa expressão, nós temos isso aqui, ó. Essa cara de boi murcho. Eu só vou analisar essa expressão agora. De boi murcho, porque é o meu interesse de analisar a palavra boi. Então, olha, essa expressão de boi murcho. De onde saiu essa preposição aqui, esse de? Professor, eu acho que tem a ver com a palavra cara. E você achou certo. Imagina o seguinte, você está lá conversando com alguém, está discutindo, de repente você fala, viu? Não me olhe com essa cara. Na hora a pessoa fala, ué, cara de quê? Porque a palavra cara aqui, lembra que é um substantivo abstrato? Se é um substantivo abstrato, precisa de complementação. Não é cara rosto, é cara expressão. Então, cara de quê? Eu preciso complementar o sentido dessa palavra cara. Vamos lá para a tela? Se a palavra cara é um substantivo que precisa de complemento, um outro nome para substantivo é a palavra nome. Então eu tenho aqui, ó, a expressão de boi murcho como um termo que completa o nome cara. Portanto, esse termo aqui é chamado de complemento nominal. Certo, professor? E a palavra boi faz o que nessa frase? A palavra boi está aqui e serve como núcleo do complemento nominal. É essa a definição. Perfeito? Muito bem. E agora na frase de baixo, em vai boi, o que é que nós temos? Já te falei que o sujeito é oculto, o verbo ir é um verbo intransitivo, não necessita de complemento, falta apenas dizer que a palavra boi aqui indica com quem eu estou falando na frase. Então, nós chamamos isso aqui de quê? Chamamos isso de vocativo. Ele é o vocativo da sentença. Perfeito? Então, aqui fizemos uma análise que levou em consideração toda a sintaxe, função das palavras. O que você deve perceber de tudo isso que eu expliquei? Porque falei pra caramba, você olhou muita coisa aí na tela. Lembra que eu disse, a palavra boi, morfologicamente era o quê? Substantivo. E é um substantivo em todas essas ocorrências. A palavra boi, sintaticamente, é o quê? Aí muda. Sintaticamente falando, a palavra boi desempenha uma função em cada frase. Uma função diferente. Na primeira frase, veja só, olha aqui. Na primeira frase, a palavra boi é núcleo do sujeito. É um substantivo que funciona como núcleo do sujeito. Na segunda frase, é um substantivo que funciona como núcleo do objeto direto. Na terceira frase, é um substantivo que funciona como núcleo do predicativo do sujeito. Na quarta frase, é um substantivo que funciona como núcleo do complemento nominal. Na última frase, é um substantivo que funciona como núcleo de um vocativo. Então, são funções distintas para o mesmo termo da morfologia. Fácil, não? Nossa, professor, vai se lascar. Que tipo vai dizer que isso é fácil? Olha, eu acho que isso aqui, com o tempo e com o estudo regrado, fica muito fácil. Você vai perceber como isso vai ficar mais simples. Mas eu não acabei, tá? Vamos pensar aqui cada frase dessas agora do ponto de vista semântico, na verdade mais pragmático, né? Eu vou falar para você, ó, a frase, o boi comeu o pasto, é conotativa ou denotativa? Você vai falar o que para mim? Você vai falar que depende. Por que depende? Lembra que eu falei que a pragmática está associada a um contexto? Então se eu disser para você, o boi comeu o pasto, essa frase foi empregada no sentido o quê? No sentido, vamos imaginar o contexto. Se eu disser, pensa comigo,
Tava lá alguém no pasto, tá? E conversando, e falou assim, olha, o que aconteceu com o pasto que estava aqui? Alguém olha e fala, o boi comeu o pasto. Então é uma frase denotativa. Agora, tá você na balada, tá lá você, tá? Tranquilo ali, faceiro, de repente aparece uma criatura maravilhosa. E você fala, vou chegar, hein? Vou chegar. Chega ali, conversa, e o teu amigo lá do outro lado. Você sopra ele assim, ó. E aí, sumiu. No outro dia, aparece e o cara pergunta, e aí, bro, o que foi que aconteceu ontem? Você fala, rapaz, o boi comeu o pasto. O que isso significa? Provavelmente você quis significar que, né, deu certo a sua cantada, alguma coisa assim. Agora, olha só, eu usei uma expressão que não tem nada a ver com cantada para significar isso. Isso seria conotação, então. Montar uma figura de linguagem. Depois, eu comprei um boi. Também depende. Posso dizer que eu comprei um boi, estou lá no leilão de gado, comprei um boi. Sentido denotativo. Ou vou fazer um churrasco e falo, nossa, mas comprei uma picanha aqui, ó, que essa picanha é um boi. Não, veja, a picanha é uma parte do boi. Se eu disser que a picanha é um boi, eu quero dizer que ela é gigante. Tá? Então daí seria um exemplo de conotação. Na frase, você parece um boi de gordo, aqui não tem como reclamar. Aqui é só conotação, porque é comparação, comparação é uma figura de linguagem, portanto, conotativo. Não me olhe com essa cara de boi murcho. Tá na cara que isso aqui é uma espécie de metáfora. Tá? Se é uma metáfora, o que nós temos é uma expressão de sentido, o quê? Conotativo. E esse vai boi? Depende também, né? Por que depende? Porque se eu estiver falando vai boi, o cara na academia, lá malhando, e chega o cara por trás e ele começa vai boi, né, ajudando ali a levantar o supino e coisa e tal, é uma expressão conotativa. Mas se eu estiver falando do cara que está lá fazendo a travessia do gado, fala vai boi, aí não é uma expressão conotativa, aí é denotativa. Então depende do contexto. O contexto vai definir sentido, vai definir essas noções de conotação e denotação. Então bastante cuidado quando tiver isso. Maravilha? Olha só. Então nós estudamos aqui uma parte introdutória da língua portuguesa e essa parte introdutória foi bastante interessante. Tá? Partindo daqui nós temos que fazer mais algumas organizações. Classificar as palavras, definir os grupos de palavras e daí para frente, ó, o trabalho só aumenta com a parte de língua portuguesa. Espero que você aí respire fundo e caia para essa matéria com toda a gana para melhorar os seus estudos aí. Maravilha? Essa parte, é claro, nós encerramos agora. Por mais difícil que pareça, fique tranquilo, porque vai melhorar conforme o estudo estiver progredindo. Maravilha? Espero você para continuarmos estudando. Força, guerreiro!